Oi, tudo bem? Esse vídeo vai ser um vídeo sobre como começar a jogar Brawlhalla e como melhorar ao longo do tempo. Bom, no início eu vou focar mais nos iniciantes, mas conforme eu for avançando ao longo do vídeo, eu vou ir avançando o nível. Então, para começar, Brawlhalla, um jogo de luta. Jogo de luta, cada jogador tem sua vida. Então, o objetivo do jogo é tirar a vida do outro adversário? Sim. Ali no canto direito superior, nós conseguimos ver a vida do adversário. Normalmente, nos modos mais comuns, cada adversário, cada jogador, vai ter 3 vidas, ou como o pessoal chama, 3 estoques. Tudo bem, ali no canto direito superior eu estou com 29 vidas, mas é porque é treinamento, então na partida comum vai ser 3 estoques. E a pergunta que fica é, como eu tiro o estoque do meu adversário? Simples, é só eu fazer ele passar por uma dessas 4 extremidades, tanto por cima, quanto para o lado, quanto por baixo. Se ele passar por uma dessas 4 extremidades, ele perde uma vida, ou seja, ele perde um estoque. Só? Bom, em resumo é isso. Mas o que o dano tem a ver com a extremidade? Porque é possível eu dar dano no meu adversário e ele ir perdendo vida. A vida inicial é representada no branco. E conforme ele vai perdendo vida, ele vai tendo estágios de cores, chegando no máximo no vermelho escuro, que quer dizer que ele está com muita pouca vida, que seria engraçado, né? Mas quer dizer que ele está com pouca vida. Pouquinho, pouquinho, pouquinho. Então vamos dar um exemplo. Vamos ir observando a vida dele. Ele está no branco, né? Amarelo. Opa, posso ter errado? Posso. Vamos de novo. Amarelo, laranja, vermelho. Bom, aqui é vermelho. Tá indo para um vermelho mais escuro. E é isso. Se eu ficar aqui infinitamente, ele não vai morrer, porque ele não está indo para uma dessas extremidades. Ok, mas então por que você está fazendo isso? Só para demonstrar que a questão do jogo, o objetivo, não é exatamente só dar dano, é e sim fazer ele passar por uma dessas extremidades. Tá, ainda não estou entendendo a relação de dano com a extremidade. Simples. Quando ele tiver com pouca vida, o meu ataque vai fazer com que ele vá mais longe. Ou seja, com um ataque simples, eu consigo isolar ele. Isolar e fazer ele passar por uma das extremidades. Mas, se eu usar o mesmo ataque quando ele tiver com a vida no início, ele não vai tão longe. Ele não vai para lá, pro outro lado da extremidade. Por que isso? Então eles conseguem tirar a conclusão que quanto mais dano o meu adversário receber, ou seja, quanto menos vida meu adversário tiver, mais os meus ataques vão doer nele, né? Vão fazer eles irem mais longe. Essa é a relação principal. Bom, essa é a relação principal. Mas então você está me dizendo que eu só posso isolar meu adversário se ele estiver no vermelho? Ou seja, com pouca vida? Não necessariamente. Você pode pegar uma arma que leve o seu adversário para uma das extremidades, como o canhão. Como um exemplo, bora tentar levar ele lá para outra extremidade. Ou seja, não sei se vocês repararam, mas ele nem chegou na vida no vermelho e mesmo assim foi isolado. Isolado, passou de uma das extremidades. Então bora ir reparando na vida dele agora. Ele está no branco, amarelo, laranja e morreu. Eu estou observando ali no canto direito superior. Então, mais uma vez, amarelo, laranja. Com isso, nós podemos perceber que, apesar de o meu adversário não estar no vermelho, ainda assim ele é possível de ser isolado. Nós deixamos os nossos adversários no vermelho para ser mais fácil de isolar, mas isso não quer dizer que eu não possa isolar antes. A segunda coisa mais importante para você aprender no Brawlhalla são sobre os ataques, já que Brawlhalla é um jogo de luta. Os ataques vão se definir em ataques fracos e ataques fortes, ou posso dizer ataques leves e ataques pesados. Eu uso as duas formas. Então, esses ataques possuem uma nomenclatura, que seria uma linguagem técnica para que os jogadores se utilizam. Então, conforme eu for mostrando aqui
no treinamento, eu vou ir colocando uma legenda. Então vamos lá. Eu posso dizer uma forma meio informal também. Por exemplo, eu uso o meu ataque fraco no J, então eu posso dizer, J para o lado, J para baixo, J parado. Também é uma linguagem informal, mas é interessante você aprender a nomenclatura, porque você vai ouvir falar muito disso. Então vamos lá. O meu ataque fraco parado é o Neutral Light, que são esses soquinhos. O meu ataque fraco para o lado é o Side Light, que seria esse chute. O meu ataque fraco para baixo seria o meu Down Light. Ok, tudo bem. E meu ataque forte para o lado, meu ataque forte para baixo, meu ataque forte parado, como é que fica? Bom, então vamos lá. Ataque forte para o lado seria Side Heavy. Ataque forte parado seria meu Neutral Heavy. Ataque forte para baixo é o Down Heavy. Tudo bem, temos temos essas nomenclaturas por enquanto. No ar também vai ter mais variações. Se eu fizer meus ataques pesados ou ataques fortes no ar, vamos lá. Eu vou pular e apertar no meu botão de ataque forte. Eu dei essa investida. Esse ataque forte no ar seria o que o pessoal chama de recovery. E se eu ficar no ar e apertar na minha tecla de ir para baixo e eu apertar meu ataque forte, o que acontece? Vamos lá. Eu dou essa bicuda para baixo. Essa bicuda para baixo se chama ground pound. Ou GP, como o pessoal fala, né? Tudo bem. Nós estamos encontrando mais variações e ainda tem os ataques fracos no ar, que são esse eu estou apertando o botão fraco no ar sem fazer nada, e seria o Nair, que seria o ataque fraco no ar. Tudo bem. Um ataque fraco no ar para o lado seria um Ser. E um ataque fraco para baixo seria um Down Air. Aqui nós já encontramos bastantes variações. Porém, nós ainda temos mais variações ainda quando nossos personagens, que possuem duas armas, conseguem uma arma deles. Ou seja, eu vou ter um, um Neutral Light diferente, eu vou ter um Down Light diferente, eu vou ter um Side Light diferente. Tudo isso já vai variando, mas conforme você for jogando, você vai pegando a prática. O que eu gostaria de acrescentar é que o ataque pesado, quando o seu personagem estiver com uma arma, o pessoal vai costumar chamar de SIG, que seria uma habilidade especial do personagem. Seria o ataque pesado quando você está com uma arma. Então seria SIG para baixo, seria Down SIG, seria desse personagem essa. SIG para o lado, seria Side SIG. E uma SIG parado, uma Neutral SIG. E essas variações vão acompanhando. De lança, a mesma coisa. Essa é a Neutral SIG de lança. Essa é a Side SIG de lança. Essa é a Down SIG de lança. E de novo, os ataques fracos de lança também vão variar. O Side Light de lança. O Down Light de lança. O Neutral Light de lança. Tudo isso vai variando. Então, Brawlhalla vai ser um jogo onde você vai ter que aprender esses ataques e masterizar. Saber a melhor escolha, saber a melhor hora de escolher cada um deles. Como já foi citado, sobre o objetivo do jogo, os ataques possíveis, sendo ataques fortes, ataques fracos e a nomenclatura deles, pode surgir uma pergunta sobre como funcionam os combos dentro de Brawlhalla, já que Brawlhalla é um jogo de luta com certeza há combos. Então eu peguei Manopla, do meu personagem, para tentar demonstrar aqui como poderia funcionar o combo teórico, porque não acontece assim na realidade. Mas vamos lá tentar. Opa! Então, esse foi um combo que simplesmente tirou um estoque da vida dele. Porque aí você pode me perguntar, ué,
E isso tudo foi um combo e foi forçado e acabou? Bom, não. Obviamente não, porque assim não teria nem graça do jogo, né? Se fosse tudo forçado, não faria sentido, né? Já que o adversário não poderia revidar. Então, o jogo possui uma mecânica de esquiva ou de desvio, e o pessoal chama de dodge. Então, o oponente não desviou porque o dodge dele está desligado. Mas se eu ativar, vocês verão que ele vai conseguir desviar. Por quê? Porque, bom, porque é para isso que serve o dodge. Então, por exemplo, esse ataque, essa sequência de ataque aqui, esses dois ataques, que seria o quê? Side light e neutral air. Side light e aqui a neutral air. Então, essa sequência, side light e neutral air, não iria pegar se o dodge dele estivesse ligado, se ele pudesse usar. Então vamos fazer ele usar neutro. Então vamos lá tentar fazer de novo essa mesma sequência. Side light e neutral air. Olha aí, ó. Esse é o dodge, essa é a esquiva. Então, o adversário normalmente vai ter esse recurso à disposição, o que é bom bom, é bom pro contexto do jogo, mas você vai querer sempre tentar pegar o adversário sem dodge ou fazer ele usar para você punir o dodge, um dodge ruim ou um dodge previsível. Esse que é o interessante do jogo. Agora que nós sabemos da existência do dodge, nós podemos concluir que nós estamos livres de sofrer sequências de ataques ou combos, strings, porque agora nós podemos escapar usando o dodge, certo? Não exatamente, porque vai ter sequências de ataques onde o dodge não vai poder ser usado. Ou seja, não vai ter dodge unido, que é como o pessoal chama, para poder ser utilizado. Essa sequência de ataques é chamada de true combo. Ou seja, true combo é uma sequência de ataques onde o adversário não tem essa janela de oportunidade para utilizar o dodge e fugir. Então, exemplo. A gente sabe que qualquer ataque que eu fizer agora, ele vai dar um dodge. Um neutral light, dodge. Um side light, dodge. Um down light, dodge. Mas se eu vou fazer dois ataques e ele não vai usar o dodge no meu primeiro ataque, porque ele não vai conseguir. Ou seja, ele só pode usar o dodge no meu segundo ataque. Então, meu primeiro ataque vai ser um down light, eu dou um jump e faço esse down air. Ou seja, isso é um true combo, uma sequência de ataque onde ele não pôde usar o dodge. E cada arma vai ter o seu true combo. Algumas armas vão ter mais, outras vão ter menos, mas true combo é algo que você vai ter que utilizar frequentemente nas suas partidas para farmar dano, para tirar dano, para tirar a vida do seu adversário. E isso que as pessoas têm que ter em mente. Ou seja, alguns true combos de manopla. Bom, agora que nós sabemos sobre true combo, basicamente a diferença de true combo para um combo é que o true combo vai ser uma sequência de ataque garantida e um combo que não vai ser garantida. Basicamente a gente pode chamar esse combo de string, que é se um adversário tiver o dodge, ele pode escapar. Mas aí que envolve um outro fator, que é a leitura. Então, leitura não vai ser nada mais do que a previsão do que o seu adversário vai fazer depois de um ataque seu. Provavelmente depois de um ataque seu, o seu adversário vai querer usar um dodge para tentar se esquivar. Podendo ser um dodge para cima, um dodge para os lados, um dodge para baixo, um dodge parado. E é interessante você saber punir cada dodge dele. Então, agora que sabemos que nesse caso o nosso adversário está dando dodge parado, eu vou tentar punir ele. Side light, parado, recover. Reparando agora na vida dele, ele está no branco e com essa punição, ele mal saiu do branco, para falar a verdade. Então, não foi uma punição tão efetiva. É interessante você também, além de entender como punir, saber as melhores punições. Por exemplo, nesse caso, a vida dele ficou no laranja, como vocês puderam ver. Então, entre a primeira punição e a segunda punição, a segunda é bem mais viável.
Porém, a segunda é mais difícil tecnicamente, porque é necessário uma movimentação melhor e uma memória muscular melhor. Por isso que a prática é necessária, realmente. Então, para você aprender sobre punições, depois que você fizer a leitura do seu adversário, vai entrar outro fator, que vai ser a movimentação. Qual é a relação entre movimentação e punição? Na maioria das vezes, para você punir bem, você vai ter que se movimentar bem. E como funciona a movimentação no Brawlhalla? Bom, é um jogo de luta, então você vai conseguir ir para os lados, para cima e para baixo. Tudo bem, mas eu não quero focar nessa mecânica do jogo. Eu quero focar mais nos dashes e chase dodges. Tá, tudo bem, vamos começar com os dashes. No botão onde você vai usar o dodge, que seria a esquiva, se você apertar para um dos direcionais para o lado, ou seja, no meu caso eu vou para a direita no D e para a esquerda eu vou no A. Então, se eu apertar D e apertar a tecla de esquiva, eu vou dar um dash. Você pode ver que sai essa fumacinha. Então, eu segurei D e apertei no botão de esquiva. Dash, 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 dash. Para a esquerda a mesma coisa. Apertei no meu botão para ir para a esquerda e apertei, segurei na verdade o meu botão para ir para a esquerda e apertei no botão de esquivar. Eu dei o dash. Tudo bem, os dashes servem para você não ficar tão lento. Então você chegar no seu adversário de uma maneira mais rápida. Obviamente, né? Por exemplo, se eu segurar o meu botão para ir para a direita até chegar no meu adversário. Um, dois, três. Se eu usar o dash. Um, dois. Seria basicamente uma. Seria. Você deu para entender, né? Que é mais rápido usando o dash. E como funciona o Chase Dodge? O Chase Dodge vai ser basicamente um dash melhorado. Ele vai acontecer logo em seguida, depois que eu der um ataque no meu adversário e usar a esquiva para ir para alguma direção. Por exemplo, eu vou atacar ele e usar uma esquiva enquanto eu vou para a direita. Ou seja, vocês veem que o personagem vai bem mais rápido do que o comum, do que o casual. Esse seria o Chase Dodge. E eu posso usar quando eu quiser? Não, há limite. Por exemplo, um, dois. Quando eu tentei na terceira vez, ele só deu um dash. E não deu Chase Dodge. Então vamos de novo. Chase Dodge, dash. E por que o Chase Dodge vai ser importante? De novo, para você aprender a se movimentar e punir o seu adversário. Por exemplo, esse combo, bem comum de manopla, só acontece porque eu uso o Chase Dodge. Se eu tento fazer ele devagar, eu não consigo chegar no meu adversário a tempo. Isso é um pouco mais avançado, mas é importante você utilizar o Chase Dodge nas suas partidas. Não comece, então, se for muito difícil, não comece usando Chase Dodge nos combos, mas use apenas para se movimentar. Por exemplo, eu vou empurrar o meu adversário lá para o outro lado e tentar usar um Chase Dodge. Opa! Então eu vou tentar usar o Chase Dodge para chegar perto dele de uma maneira mais rápida, para continuar um ataque. Tente usar para isso. Ou apenas para se movimentar mesmo. Funcionar para ir para cima, para os lados, para baixo e assim por diante. Ok. E a última parte que eu ia acabar me esquecendo é sobre o Gravity Cancel. O que seria o Gravity Cancel? Seria uma esquiva no ar seguida de um ataque. Exemplo, eu vou ficar no ar, apertar o botão de esquiva e fazer um ataque. Vocês viram que apareceu tipo um chão de gelo? Pô, vamos dizer assim, um chão de gelo? Então, é basicamente como se criasse chão, onde eu aplico os ataques que eu faço no chão. Ou seja, o Neutral Light. Eu posso fazer no ar usando o Gravity Cancel. Simplesmente indo no ar, apertando o botão de esquiva e seguindo o ataque neutro. É bem interessante.
é outra mecânica que você vai usar bastante nos seus jogos. Eu também posso fazer usando os ataques pesados. Aqui o side heavy, eu posso fazer usando o side light e assim por diante. Essa seria a última mecânica para falar. Lembrando que eu também posso usar essa mecânica de Gravity Cancel nas SIGs. Por exemplo, eu dou o pulo, crio aquele chão e uso uma SIG, como se eu estivesse no chão. Uma SIG para o lado, né? Uma side SIG. Uma SIG neutra. Uma neutral SIG. E uma... Ah, não, que era uma down SIG. Desculpa, que era uma down SIG e uma SIG neutra. Seria basicamente isso. A importância dela vai ser que eu vou conseguir punir meus adversários quando, por exemplo, eles pularem muito. Ou em outros contextos. Bom, o vídeo foi esse. Obrigado por você ter assistido até aqui. Eu agradeço de verdade. Obrigado.